Uma cultura muito comum por aqui, que é a automedicação. Vamos dar uma olhada nessa reportagem. Este medicamento está em falta na maioria dos estados brasileiros. Fabricado por um laboratório dinamarquês, ele chegou ao Brasil no ano passado e é indicado para o tratamento do diabetes tipo 2, o mais comum. O princípio ativo, uma substância chamada liraglutida, reduz o nível de açúcar no sangue, mas também diminui o apetite e por isso passou a ser procurado por pessoas que querem simplesmente perder peso. O medicamento é vendido sem a exigência de receita médica. A procura foi tanta, né, por essa ânsia de emagrecimento, e aí nós simplesmente em um mês que nós tínhamos o produto, não temos mais. A farmácia, aliás, faz parte do roteiro de compras de muitos brasileiros. Gente como a analista de marketing Suzana. Na bolsa dela pode faltar até o batom, mas os remedinhos estão sempre lá. Antigripal ou algum analgésico para dor de cabeça. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pneumologia, feita com mais de 2.000 pessoas, revela que quase a metade dos entrevistados tem o hábito de comprar e tomar remédios sem indicação médica. Os mais usados são contra febre, gripe e para dor. Os analgésicos, inclusive, ao lado das anfetaminas, estão entre os medicamentos que os brasileiros consomem acima da média mundial, segundo a Agência da ONU sobre Drogas. São drogas lícitas, permitidas por lei, assim como os anti-inflamatórios e os antibióticos, também muito consumidos. Anti-inflamatórios, no idoso principalmente, podem causar lesão renal. Antibióticos podem levar à resistência bacteriana. Então, no momento que está tomando aquele antibiótico inadequado, a infecção pode evoluir. Todos os anos, cerca de 20.000 pessoas morrem no Brasil em decorrência de problemas causados pela automedicação. Os problemas mais comuns são causados por intoxicação e combinações inadequadas de medicamentos. Quer dizer, muito perigoso, mais comum, e eu até arrisco dizer que eu não conheço ninguém que nunca tenha se automedicado. Eu não sei, imagino que vocês também não devam... Precisava de uma boa campanha, né, de novo, no âmbito da educação, porque você mudar hábitos e costumes, né, numa cultura é algo que, assim, demanda tempo, né, tem uma coisa aí de base. Agora, eu fico pensando o seguinte, para você conseguir, né, convencer esse paciente, né, a não correr para a primeira farmácia ou dar ouvido, né, a todo um saber que é divulgado entre os próprios pares, né, estou pensando não só no âmbito da saúde pública, mas mesmo no consultório particular, né, que alguém já tomou alguma coisa porque a amiga, a colega falou que fazia efeito e tal. Ele precisa minimamente se sentir amparado, né? De novo, nisso que a gente entende que seja a criminalização da gordura. Amparado no sentido do próprio olhar médico ser acolhedor, né? Não dá aquela bronca, né, que a gente ouve, que é muito comum. Como assim? Né? Você engordou? Não, você está assim porque você quer, porque não faz nada, porque é preguiçoso. Ih, lá vem aquele gordo. E certamente isso não estimula ninguém a começar uma dieta. Agora, né? em relação a outros medicamentos que não só os emagrecedores, doutor Ivan, o senhor como médico, como é que o senhor vê essa questão da automedicação? Assim, da onde, por que isso a gente acha que é comum no Brasil, em outros lugares, assim, em outros países, assim, há uma comparação, há como fazer uma comparação? Aqui é absurdamente mais comum do que em outros lugares? Eu acho que é uma inocência, né? É tão comum o antitérmico no filho, o analgésico, numa dor, né? Isso vem da família, vem da cultura, a gente está trazendo histórico, isso, né? É histórico, né? Mas vem o quê? Da cultura da vovó que fazia um chazinho e aí se automedica em casa com o chazinho, que na verdade é uma erva, que é o princípio ativo de um remédio. Quer dizer, o chazinho era inocente, mas o remédio não é. Oral, né? E aí, um dia descobriram que a dipirona era melhor do que o chazinho. Realmente. Mas um saber mas popular como a gente fica preocupado mesmo, que você viu, lançou um produto aí novo no mercado, o caso do Victoza. Que é isso que a gente acabou de ver. Recente lançamento, liberado para vender sem receita médica, e o remédio, infelizmente, tem um alto índice de pancreatite. Opa, que causa uma inflamação no pâncreas. E que praticamente levando até ao óbito.
Eu queria mostrar para vocês, a gente recebeu durante a semana na nossa página no Facebook, na página do programa, a gente costuma receber, né, vídeos publicados por pessoas como você que está assistindo a gente, que fazem parte da nossa rede. A gente recebeu aqui um vídeo da Natália Peliciaro. Ela é jornalista, ela é de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Ela fez, esse ano, ela falou pra gente que ela fez uma reportagem sobre automedicação e ela arrisca aqui, assim, duas hipóteses, dois motivos porque a automedicação é muito comum no Brasil. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão poder assistir naquele monitor ali, o público assiste na televisão aqui. Olha, vamos ver o que a Natália diz. E o que ocasiona essa automedicação tão frequente da população? Primeiro, pode ser uma falta de informação dos grandes riscos. Segundo, pode ser aí pelo sistema falho que a gente tem hoje do Sistema Único de Saúde. A demora no atendimento, a demora para agendar uma consulta, para agendar um exame. A população normalmente acaba recorrendo aos farmacêuticos, que é um atendimento mais rápido, entre aspas, né? Acaba sendo um atendimento mais rápido e eles já acabam tendo a orientação para estar tomando determinado medicamento. Aí a atenção da gente para a questão do acesso à saúde mesmo ser difícil, né? Quer dizer, na saúde pública, a gente sabe como é que é, e mesmo na saúde privada, né? Plano de saúde está difícil de marcar um horário com o médico, às vezes a gente tem preguiça, né? Mesmo, isso acontece, quer dizer, um dos motivos da automedicação pode ser essa falta de acesso ao médico? Eu acho que há uma contradição muito grande, né? Ao mesmo tempo que nós fazemos esse tipo de questionamento, você libera um medicamento que é para o tratamento de uma patologia e está sendo usado para emagrecimento sem prescrição médica. Pois é. Então, são polos completamente Quer dizer, essa questão desse medicamento incentiva a automedicação? Quer dizer, na verdade, é preciso haver um critério mais rígido da agência reguladora, da Anvisa, em relação a esses medicamentos que entram no mercado? Para que isso não haja? Porque abriu-se uma brecha, né, no caso desse medicamento específico, né? Abriu-se uma brecha. Diga, pode dizer, doutor Edmilson. Não, porque, como eu estava comentando mesmo, realmente, você tira um remédio que já está há 53 anos no mercado, e depois, logo quando está comentando que vai tirar do mercado, entra um produto que sai numa revista reconhecida no país, que é um espetáculo, oitava maravilha do mundo, simplesmente em uma semana acabaram os estoques do Brasil total do produto. Agora, o remédio tem risco. A gente comenta o paciente. Se você for usar, o remédio não pode ser tirado do mercado. Ele tem a qualidade dele também. Mas tem que ser prescrito por médico e cuidado. Ele tem os seus efeitos colaterais. E os efeitos colaterais deles não são efeitos colaterais simples. São efeitos colaterais, né, que realmente levam à morte. Esse que é o grande problema. Doutora Joana, ia falar alguma coisa a respeito desse medicamento ou dessa conduta da automedicação? Não, acho que se é um efeito colateral, me chama a atenção é justamente essa corrida, e aí dá bem a dimensão da gente do horror, né? Se isso é um efeito colateral e as pessoas lançam mão disso, isso dá. Mas também é falta de informação, aqui a Natália falou pra gente, quer dizer, não há informação em princípio de um remédio novo que ele faz mal, mas em relação a outros, por exemplo, a questão do antibiótico, vamos sair do emagrecedor e vamos pro antibiótico, né? A gente sabe que o antibiótico precisa ser prescrito por um médico, agora com regras mais rigorosas em relação à obtenção desses medicamentos na farmácia, mas é preciso fazer o ciclo do antibiótico todo. Muita gente acha que acabou o sintoma, parei, faz mal para ele, faz mal para toda a sociedade, que a bactéria se dissemina e mais resistente. Com a dose, com o horário e com o tempo certo, né? Por isso que eu falei, remédio é prescrito por médico, na hora certa, motivo certo e quantidade certa. Quer dizer, falta informação também. Mas acho que saiu aqui um pouco do âmbito da obesidade. Eu me lembro sempre do Drauzio Varela falando da dificuldade que é você convencer os pacientes, né, brasileiros a dar seguimento ao tratamento para tuberculose, por exemplo. Sim, 6 meses, né? 6 meses, quer dizer, aí eu acho que tem uma cultura também brasileira do efeito rápido, né? Já tem uma coisa da cultura atual, né, das pessoas, né, tem que ser tudo rápido, o resultado rápido, né, é feito, as pessoas não têm muita paciência e, enfim, o mundo que a gente está, né, fomenta isso. Agora,
na saúde isso fica mais dramático ainda. O sujeito tem uma pequena melhora, uma suspensão ali dos sintomas, ele acha que não precisa continuar. Agora, é claro que isso aí é agudizado ao extremo por falta de informação, por ignorância, né? Acho que tem uma combinatória, né? E por troca de informação, né? Bom, não aconteceu nada, né? Não morri, então vamos lá. Fulano não aconteceu, vamos lá, né? Uma banalização do risco, né? É isso que eu estou querendo dizer. Banalização do risco. Não, sem dúvida, sem dúvida. Olha, diga. Esse medicamento nos Estados Unidos é vendido sem prescrição? Não tenho informação, mas eu creio que geralmente esse medicamento é necessário prescrição nos Estados Unidos. Que não seja, né? Quer dizer, Exato. que você tem uma agência reguladora que ela copia determinadas medidas exercidas no exterior, porque esse medicamento foi proibido, devia exercer da mesma forma. Mas isso é uma marca brasileira, né? Essa mimetização, a marca brasileira, e a gente pode pensar em termos históricos, né? Se tem a ver com a tradição, uma tradição, né, de país colonizado, escravocrata, não sei, né? Até porque você tem outros países da América do Sul onde essa coisa não é tão forte, mas o Brasil ele tem essa tendência a copiar e entender que o modelo, né, dominante e teoricamente bem sucedido é o europeu americano. Sem, no entanto, ajustar e adequar. Eu acho que isso vale para uma série de aspectos, para essa nossa discussão e para uma série de outras coisas que também são copiadas. E isso leva, inclusive, né, que a gente está conversando aqui, a um engessamento, né? Então, o médico tem que ter autonomia, é caso a caso, então simplesmente baixa um decreto e suspende a medicação. Quando você tem uma série, né, todos aqui trabalhando nos laboratórios, de pesquisas que são feitas, teses de doutorados que são defendidas, né, mostrando, quer dizer, que o uso dessas medicações, ela, sobretudo, né, no caso, né, dos obesos mortos, ela causa, tem muito mais bons efeitos do que negativos. Enfim, acho que tem uma série de coisas aí a serem consideradas, para além dessa mimetização. Enfim, quer dizer, na verdade, a senhora está dizendo também que é preciso haver mais critério, talvez, da agência reguladora em relação a ouvir mais a comunidade médica, porque em relação à sibutramina, a gente viu na reportagem do primeiro bloco, que foram feitas audiências públicas, enfim, mas isso não foi, de certa forma, muito amplo como deveria ser, doutor Dimitri? Conversar com a comunidade médica. O que aconteceu, sim, eu participei de todas essas audiências públicas. Em todas essas audiências públicas, os maiores especialistas do Brasil provaram a eficácia dos produtos. E certo que o caso da sibutramina, ela tem certos efeitos colaterais e não deve ser prescrita para pessoas que têm problemas de cardiopatias, alguns problemas de hipertensão. O médico, ao avaliar o seu paciente, ele já não prescreve isso para o seu paciente. Agora, quanto aos outros remédios, simplesmente a gente estranha porque em 2010 a Anvisa, nos estudos técnicos, ela provou que os remédios eram eficazes e deveriam ficar no mercado. E hoje simplesmente retirou o produto do mercado. É o que a gente está mostrando o seguinte, particularmente eu acho que o anorexígeno, no caso do anfepramona, que está nos Estados Unidos com o nome de dietilpropiona, para os casos que é o maior volume, como é o caso que há necessidade do anorexígeno, ele é mais eficaz do que a sibutramina. Mas a sibutramina também tem que ficar no mercado, porque existem casos que é necessário a sibutramina. Sim, porque os pacientes são como diferentes, a gente tá falando, né? Por exemplo, então, isso daí que a gente fica falando, que é importante. Por isso que o médico é quem está capacitado de fazer o diagnóstico e ver o que é bom para o seu paciente. Por exemplo, se você está falando de produto ruim, o cigarro já tinha que ser excluído do mercado há muito tempo. Sem dúvida. E esse é um assunto para um outro programa inteirinho para falar sobre cigarro, sem dúvida alguma. Entendeu? Agora, um produto que está beneficiando pessoas, realmente. Agora, importantíssimo, no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, não tem nenhum relato de óbito por anorexígeno. E eu não conheço no Brasil. Agora, existem sim problemas que pessoas adquirem o produto de maneira ilegal. Como a gente falou aqui, pela internet, ou contrabando. Você fomenta o uso ilegal. Agora, eu acho que tem uma desqualificação desse saber interno, né? Você está falando, a gente está falando que tem pesquisas, você tem teses que são defendidas, né? Todas apontando. Precisa ouvir os pesquisadores. É a autoridade do Brasil. Como é que aí você baixa um decreto? É preciso ouvir os pesquisadores. Outra coisa muito interessante, eles fizeram uma audiência via online com o FDA, não questionaram de hipótese alguma sobre o dietilpropiona, que é o anfepramona, só questionaram sobre a sibutramina. Entendeu? Eles omitiram falar, porque o produto existe nos Estados Unidos. Agora, eu acho que se está há 53 anos no mercado americano
e dizem que o FDA é responsável. Bom, mas como disse a doutora Joana, nem tudo que é bom para eles pode ser bom para a gente. Nós, é preciso que os nossos pesquisadores, os nossos científica local digam seja como é que estão. E que esse saber seja validado e legitimado. Né? Exato. Não, ao invés de você copiar, simplesmente. Olha, nós temos profissionais competentíssimos do Brasil, responsáveis, e a maioria, todos que cuidam da área, falam, defendem o produto. Acho que é um saber que está sendo negligenciado aí, ao meu juízo. Bom, vamos continuar essa conversa mais adiante, fazer de novo um outro intervalinho agora. Você que acompanha o programa, aproveite o intervalo, continue mandando as suas perguntas. A gente vai responder aqui várias no último bloco. Sua opinião aqui pra gente. Os contatos aparecem aí na sua tela mais uma vez. Lembrando que nas mensagens de texto você deve escrever na frente Sala Debate, SMS, né? E o seu nome se você quiser que a gente cite você aqui no ar. O número é 65865. Guarde um minutinho só, a gente volta já já. Olá, você está assistindo ao Sala de Notícias Debate e hoje a gente fala sobre saúde e comportamento, culto à imagem perfeita, o uso de medicamentos para emagrecer e automedicação. Agora, na última parte do programa, a gente vai responder as perguntas que vocês estão mandando aqui para a gente para o programa. Participam dessa conversa com a gente o Dr. Dimitri Omar, diretor da Associação Brasileira de Nutrologia, o Dr. Ivan Magalhães, cirurgião plástico, médico da equipe multidisciplinar do Hospital Silvestre, no Rio, e a doutora Joana Novaes, psicanalista, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC do Rio. E vamos aqui, olha, temos uma pergunta da Thaís Domingues. Ela diz que na busca incansável pela perfeição, temos uma sociedade doente com casos de bulimia, anorexia e depressão atingindo indivíduos cada vez mais jovens. Ela diz que o remédio é expor que somos todos imperfeitos e que artistas também têm celulite, estrias e gordurinhas. Doutor Ivan, aparecem artistas com gordurinhas, estrias e celulite também no seu consultório, né? É bom aqui concordar com a Thaís. O senhor concorda com ela? O remédio é exatamente até para tirar esse estigma do gordinho também, né? E essa pressão, né? Você concorda com ela? Concordo. Eu acho que a classe artística enfrenta agora um grande desafio, que é o HD? A crueldade. Que nem a gente aqui também, ó, o HD. A realidade da TV digital, né? Tá mostrando Estamos todos em TV digital aqui. Ele gosta ainda do direito, quando é só apenas fotografia, o Photoshop ali, dá uma corrigidazinha, tudo, como mostrou a atriz italiana ali. Exatamente. Pois é, né? Pois é. Aqui... Mas, infelizmente, no dia a dia, você não anda com o Photoshop do seu lado. Não, então no dia a dia nós somos do jeito que nós somos de fato, mesmo, né? Doutora... Graças a Deus, nós somos do jeito que nós somos hoje. Diga, doutora. Mas uma cultura que valoriza muito mais a imagem, né, do que a palavra, do que, enfim, né, esse corpo aí que é reificado e que é cultuado, certamente não é o corpo de carne e osso, né, dos fluidos, das entranhas, enfim, é um corpo absolutamente chapado, é esse corpo da publicidade, então não E espanta, é isso que gera bulimia, né? Anorexia, depressão, das pessoas que não conseguem se enquadrar, né, ou tentam a todo custo se ou fazem, enquadrar. Né, quer dizer, dos transtornos alimentares, um sintoma social, né, faz as pessoas adoecerem psicicamente, sofrem, né, inegavelmente. Então, de repente, esses corpos, né, que são amplamente divulgados, né, pela mídia, de uma maneira geral, que são... E que a gente deveria entender, né, quer dizer, que podem ser ícones ou são ideal, mas não são para serem atingidos. Né, eles servem quase como um mito, né, uma fantasia. Agora, na hora que você... Quer dizer, na hora que isso vira um valor em si, né, um valor absoluto, aí realmente é dramático. Né? Se você imaginar que a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas não vive, né, quer dizer, da própria imagem, no sentido de dizer, não é atriz, modelo, manequim, né? E agora, se a imagem de sucesso pressupõe, né, que o corpo ele deixa de ser um cartão de visita, ele passa a representar o sujeito,
fala inclusive da minha personalidade, do meu caráter, aí a gente entende, né? Porque as pessoas vêm adoecendo ali aos magotes. Diga. Eu acho que é uma condescendência maior por parte da sociedade com relação ao sexo masculino, né? Ela é bem mais cruel com relação à mulher. Eu costumo dizer que é uma tarefa muito difícil, muito árdua para uma alma habitar um corpo feminino, né? É um sofrimento constante, uma insatisfação. Não é uma satisfação, né? Só que a gente tem que aprender a viver com o corpo que a gente tem e a sociedade também precisa aprender a lidar com quem não tem o corpo que aparece na capa de revista, né? E não discriminar as pessoas, porque o que faz as pessoas buscarem esse corpo perfeito a todo custo e serem anoréxicas e bulímicas e depressivas, muitas vezes essa rejeição, né? Esse modelo de felicidade. Mas aquela história, todos têm o direito de querer melhorar seu corpo. Sim, não. Eu acho que eu fico imaginando assim, eu tenho para mim, pelo menos, que o que mais importante é a saúde. Saúde em primeiro lugar. Você tá saudável, né? Não dissocia mais saúde de magreza e beleza, né? Esse Mas que é a o gente problema. a gente tem assistido também a um outro polo, que é a vigorexia, né? No carnaval está cada vez mais evidente, né? As mulheres com Explica aí coxas pra bem gente, trabalhadas. pra quem não sabe o que é vigorexia. A vigorexia seriam pessoas que com musculatura hipertrofiada, traduzindo um padrão de beleza um pouco diferente desse do culto à magreza, né? Os saradões. Saradões. As pernas bem gente que bota inclusive prótese, né? Homem botando no peitoral, enfim, né? Pra ficar... Porque o critério anterior era o senso, a beleza feminina é a mulher magra, né? E bela, né? O homem é musculoso, né? Não, eu acho que eu acho que é interessante a gente pensar nessas mulheres hipertrofiadas, né? Essas musculosíssimas. O que esse corpo está apresentando, a gente entender que o corpo ele traz um discurso, né? Eu acho que essas mulheres estão apontando na hora é quase uma subversão, né? Do que a gente entende que tradicionalmente seria anatomia feminina. Sim, não, né? Mais se aproxima com a masculina, aquele monte de músculo, pois essas insígnias, né? De mulher exatamente forte, né? Muito musculosa. Olha, a Yara pergunta pra gente por que temos que ser magros. Ela acha que temos que ser saudáveis. Estou olhando certamente porque vem do que a gente estava falando. É possível ser gordinho e saudável? Doutor Dimitri? Sim, existem gordinhos que são saudáveis. Mas e existem pessoas magras que são doentes. Que são diabéticas ou têm hipertensão, colesterol Agora, alto. nós sabemos que a obesidade contribui para certos tipos de doença, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, câncer, problemas articulares, entendeu? Inúmeras patologias. Então, é onde a gente alerta mesmo o seguinte... Olha, voltando até a pergunta atrás, eu tenho uma coisa no meu consultório. Todo paciente que entra, eu falo, eu não abro mão de 3 coisas. Saúde, beleza e harmonia. Sim, né? Precisa de equilíbrio, né? É um equilíbrio. Eu tenho que mostrar para ele, porque às vezes o paciente chega no consultório, eu quero perder mais. Não, calma. Você já está com um peso saudável, agora você pode trabalhar seu peso, seu corpo de uma outra maneira. Aí eu posso orientar exercício, orientar tudo isso. Esse é o correto. Mas você orienta a terapia também? Quando é necessário, sim. Por que não? Eu não sou completo. Se tem uma gama, se eu posso ter um leque que possa me orientar, eu pego todas as especialidades. Eu chego com um paciente que tem um problema endócrino, eu falo, você vai ao endócrino, eu vou cuidar dessa parte, ele vai cuidar da outra. Paralelo. E 2 somando, uma tendência melhor. 2 cabeças pensando. Sim. Vai ser melhor. Porque eu vejo, quer dizer, de novo, né? Sim, trabalhando... sem dúvida, é multidisciplinar, exatamente. Exato. Né? Exatamente. Quem trabalha, né? Acho que todos que trabalham numa equipe multidisciplinar e a gente está em convívio aí com os colegas. E aí, muitas vezes, chega a mim, né, por parte dos médicos com quem eu trabalho, quer dizer, uma fala que é, ao mesmo tempo, né, irritada, muitas vezes, né, porque não entende o que está se passando ali, que é essa demanda do paciente que parece que nunca é satisfeita. Isso que eu perguntei, você, né, eu não sei como é que é, se é antes ou depois, se a anamnese é feita, mas assim, quando eu falo que lugar que essa comida ocupa, ou qual a relação que o sujeito tem com esse corpo, quais são os fantasmas, enfim, o que tem de subjetivo nesse discurso, porque, inclusive, quer dizer, pode ser extremamente interessante e poupar, cortar, digamos assim, caminho, né, para um aborrecimento. O cirurgião plástico vê isso o tempo todo. Mas né? Esse corte de caminho te atrapalha no futuro. Por isso que eu falo o seguinte, às vezes eu chego, até brinco para o meu paciente o seguinte,
eu uso sempre essa expressão, olha, eu estou te encaminhando para esse colega te olhar paralelo porque cada macaco no seu galho, esse não é o meu galho. Entendeu? O senhor falou em futuro, em falar em futuro, o João Marinho aqui do Rio pergunta qual é o efeito a longo prazo do uso das anfetaminas para emagrecer e os riscos do chamado efeito sanfona que normalmente acompanha quem toma esses remédios. Bom, em primeiro lugar, já existem trabalhos de pessoas que usam mais de 30 anos o caso do anfepramona. E estão aí, beleza, sem nenhum problema. Então, sabendo usar, é um remédio que pode ser usado a longo prazo. Por exemplo, minha esposa sabendo mesmo, o médico, sabendo indicar como usar, não o paciente. Não o paciente. Por favor, o deixa médico isso fique bem indicar. claro, né? Eu estou falando aqui como médico. Sim. Qual foi a outra pergunta? E qual era... Aqui, ó, longo prazo, o efeito né? sanfona. O efeito sanfona. Bom, olha, em 2000, quando a Anvisa publicou os trabalhos elaborados pela Comissão de Estudos Científicos sobre os Anorexígenos, ela mesma relatou que os remédios, esse efeito sanfona, era uma interpretação errônea, que o remédio causava você em obesidade, até provava a eficácia do produto. Se a obesidade é uma doença crônica, você parou de tomar o remédio, quando você precisa de um anorexígeno, você volta a engordar, não é o remédio que fez você voltar a engordar, foi você que começou a abusar. Comeu mais, todo mundo sabe mas todo remédio, não importa de que natureza seja,